Vamos falar de guerra de facção, Rio de Janeiro, porque aqui, meu irmão, não é pra amador, né? E aqui tem, criminoso de todos os níveis, né? E, cara, eu tenho feito essa indagação, tenho refletido sobre isso. Na minha visão, de repente, dentro da minha bolha, eu estava experimentando o Rio de Janeiro com pouca emoção. O Rio de Janeiro estava com pouca emoção. Até noticiário, tu vê, Salvador, Bahia, tomando repercussão em jornal nacional, por conta da criminalidade lá, guerra de facção. E o Rio de Janeiro não tinha tanto. O Rio de Janeiro estava com os problemas do Rio de Janeiro, mas assim não estava tanto. De repente começa a guerra de milícia e Comando Vermelho. E ela aprofunda com a morte dos médicos. E aí ganha uma repercussão absurda. Inclusive, por uma coincidência ou não, né? Aí vai ter gente que entende dos dois lados. Um dos médicos é irmão de uma deputada do PSOL. Cara, depois dessa morte, o Rio de Janeiro voltou ao que ele é e sempre foi, só que estava no noticiário, né? Que estava tendo guerra de facção, que não é seguro. Como é que 3 médicos que estão num congresso no Rio de Janeiro, na orla da Barra da Tijuca, na frente de um hotel importante, caro e tal, são assassinados assim? Depois teve outro miliciano morto também, agora no Recreio, na mesma né? dinâmica. Na mesma dinâmica. E aí o Rio de Janeiro voltou para o noticiário, Abelha, Zinho, Tandera, e o governador dando entrevista e tal. Meu irmão, essa guerra de facção aí, ela é provocada por qual motivo na tua leitura? E como que acaba com ela? Por favor. Cara, eu acho o seguinte, essas guerras, o grande problema do Rio de Janeiro sempre foram essas disputas de território. Só que o problema hoje é que, na verdade, a gente tem tido diversas alianças e a milícia, ela se rompeu em vários grupos, né? A milícia, diferente do que algumas pessoas possam pensar, ela não é uniforme. Você tem a milícia do grupo tal, a milícia do grupo B, a milícia do grupo C, e aí tem uma parte dessa milícia que está aliada ao terceiro comando, tem uma parte dessa milícia que é independente e tem até uma parte dessa milícia agora que está se juntando ao Comando Vermelho. E aí, o que está acontecendo? Com a morte e as prisões dos principais milicianos, como é o caso do Eco, como foi o caso do Zinho agora, as disputas pelos territórios que vão sobrando fica cada vez mais acirrada, sabe? E ao mesmo tempo, eu não acho que o Rio de Janeiro estava em paz nesse período. O que a gente estava tendo era um desvio de foco da imprensa para poder dar uma sossegada na situação. Porque o Rio de Janeiro está passando por um momento de diversas crises econômicas, a gente está ainda... não parece, não está tendo atraso de salário de professor, mas é porque o governo do Rio de Janeiro está negociando com o governo federal para manter o ajuste fiscal ali, as dívidas para trás. Tanto que a gente está sem concurso para a PM desde 2019, desde 2014, na verdade, né? A gente estava sem o concurso só conseguiu sair agora. Uma série de coisas que vem acontecendo que a imprensa vem segurando determinadas notícias ou não repercutindo tanto para não pesar sobre o governo. Eu não acho que o Rio de Janeiro esteve em paz teve uma relativa paz nesse período. Não, só não foi falado. Se você abre o noticiário, você vai fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que em pelo menos 13 estações de trem, você tem gente armada. Você tem estações de trem onde os caras estão entrando dentro do trem para vender droga. Vendendo droga, igual o cara vende bala, eles estão vendendo droga dentro da estação de trem. Tudo que eu falo, cara, é só pesquisar no Google. É mesmo? Os caras estão vendendo... 13? 13, pelo menos 13 estações. São quantas no total, assim, só pra ter uma noção? Não sei ao certo, cara. Se é certo, chuta aí umas 50, 60. Menos, cara? Não sei ao certo dizer, mas eu sei que 13 estações, pelo menos, tem tráfico de drogas. Gente armada na estação, cara. Entendeu? E aí o que acontece? Então o Rio de Janeiro não teve em paz. A diferença é que se escolheu noticiar ou não noticiar. É só o momento em que se escolhe noticiar ou não noticiar. E aí quando morre os médicos na Barra não teve como. Não tem como, mas ainda não tem falar. o fato de chamar a atenção por um irmão ser isso. Irmão da deputada. Tanto é que qual é a reação do governo federal? Botar a Força Nacional aqui, mas de maneira inútil, ineficaz. Entendeu? Então, assim,
o Rio de Janeiro ele não teve esse momento de paz, o Rio de Janeiro vai continuar essa guerra e a solução para essa guerra não tem. Porque a única forma de solucionar isso é resolvendo o problema da criminalidade. O Estado retomando esses territórios. Só que o Estado já tentou retomar esses territórios com o projeto da OPP. E o que se mostrou é que esse projeto é extremamente falho. Porque não adianta você retomar um território temporariamente e não retomar a mente das pessoas, não retomar o apoio, a confiança da população nas instituições. Porque esse, para mim, é um dos principais problemas. Você acha que as pessoas hoje têm coragem de denunciar um miliciano? Tem coragem de denunciar um traficante? Não, porque as pessoas acham que ao fazer isso elas podem ser descobertas e sofrer a consequência. Mas só sempre lembrando, e eu procuro ressaltar isso sempre, o Disque Denúncia é um caminho seguro, porque eles garantem o seu anonimato e as suas denúncias não vão diretamente para o batalhão. O Disque Denúncia é uma espécie de ONG, entendam assim, o Disque Denúncia é uma espécie de ONG que não tem vínculo direto com a polícia, inclusive quase fechou, tá? Por falta de recurso, o Disque Denúncia, porque o Disque Denúncia, por funcionar nesse formato de ONG, ele por muito tempo ele estava dependendo do repasse do governo do Estado. Em algum momento o governo do Estado quase deixou de repassar, o Disque Denúncia quase fechou. Mas denunciem o Disque Denúncia, que as denúncias que são feitas ali funcionam. Inclusive, sobre o Jogo do Bicho, semana passada teve uma operação feita na rua Álvaro Alvim, que é do lado da Câmara Municipal do Rio, contra um bingo de luxo ali, um cassino de luxo ali na região, que se originou pelo Disque Denúncia. Me chama a atenção é que a denúncia é feita pelo Disque Denúncia, o batalhão recebe a notícia e vai lá fazer a operação. Chega lá, 55 pessoas são detidas. Tinha 55 pessoas jogando, 9 funcionários e só tinha R$ 2.500 nessa história toda. Assim, para mim é um valor muito baixo. Longe de mim estar dizendo que alguém pegou alguma coisa, mas parece que alguma coisa vazou, mas como veio pelo Disque Denúncia, tem que dar uma resposta. E aí, por fim, os funcionários são levados para a delegacia e as máquinas ficam no bingo com o responsável pelo local como depositário fiel. Olha que interessante. O cara... mano, tudo que eu tô dizendo é público, é notícia. Eu não tô lendo para vocês um ROA, não. Imagina o seguinte cenário. Você liga, o Disque Denúncia recebeu a denúncia, aí informa o batalhão. O batalhão vai lá fazer essa operação. Chega lá, tem 55 pessoas apostando. Essas 55 pessoas só gastaram R$ 2.500. R$ 50 por pessoa num bingo de luxo, porque a notícia vem, bingo de luxo, no centro do Rio de Janeiro, ao lado da Câmara Municipal, a uns 300 metros do QG da PM, porque Álvaro Alvim é ali na Cinelândia. Sim. Aí chega lá, só tem R$ 2.500 nas máquinas, com 55 pessoas jogando, 9 funcionários, todo mundo levado para a delegacia e as máquinas não são apreendidas, elas ficam sob a responsabilidade do dono do estabelecimento. Cara, se você acredita que o Disque Denúncia é confiável, o resultado não é tanto, né? O resultado que vem após isso não é tanto. Isso, porque o que acontece? O Disque Denúncia manda a informação. A informação pode ter chegado 8 horas da manhã, que horas que foi feita essa operação? Entendeu? O que eu digo que é seguro e que vai ter uma resposta é porque o Disque Denúncia realmente não vai pegar os seus dados, ele não vai registrar o seu nome, não vai registrar o seu número, mas ele vai obrigatoriamente passar para o Ministério Público, para a delegacia da área e para o batalhão da área. E quando a coisa vai pelo Ministério Público, a polícia se vê obrigada a agir. Agora, para dar um toque antes, tô chegando aí, mete o pé com o que der, entendeu? Ou como eu falei já do Jogo do Bicho que eles faziam na Ilha do Governador, que pagavam 200, 250 para alguém se apresentar como responsável pelo local. Então, assim, Disque Denúncia é confiável ainda, é seguro. Cara, então, aí você quer dizer que as pessoas não sentem a vontade de denunciar, porque tem medo, né? Tem medo do denunciado, né? E não confia no resultado que isso vai vir, né? No que o Estado vai fazer, a polícia e tal. Isso aí não é o que mantém as facções e a organização criminosa muito à vontade também? Porque, assim, por um lado, a população se acostuma e não passa as informações. Por um outro, o Estado também não está nem aí, né? Ou quando ele vai, ele se aproveita.
Ou ele pega uma parte, ou ele negocia, ou quando ele faz a operação real, né? Tudo isso perto da imensidão de possibilidade de crime, não é nada. Cara, assim, é um mix, é como eu tô te falando, não tem uma solução baseada só em polícia, ou baseado só em denúncia, ou baseado só na justiça, ou baseado só em lei. Porque a lei tá aí, a lei já proíbe o crime. Só que você precisa que a polícia consiga trabalhar, você precisa que a polícia consiga agir. Teve um superchat aqui, Miquel. Voltem a falar do carro da linguiça. Meu primo pediu, ele ficou interessado, irmão, lá no carro da linguiça de São Gonçalo. Cara, o carro da linguiça, teve uma época em São Gonçalo que a gente tinha um grupo de extermínio atuando lá. E esse grupo ficou conhecido pelo carro da linguiça por conta disso. Tinha um camarada que vendia linguiça na região e compraram um carro muito idêntico, das mesmas cores e tal, e aí acabava que, quando o carro da linguiça estava passando, pensava que era o carro do grupo de extermínio. Aí o carro do grupo de extermínio também começou a se chamar carro da linguiça. E aí atribuiu-se a gerência, a administração desse carro ao capitão Nelson, que hoje é prefeito da cidade, mas isso é lenda, nada provado. O capitão Nelson nunca foi preso por conta disso, nada provado, mas ficou essa lenda, e aí por isso fizeram aquele meme que eu até pedi pro Mano Walter mostrar. Tava lá no São Gonçalo da Depressão, e foi um carro que depois acabou sendo o carro original, foi tirado, né, que era um carro antigo, salvo engano era uma Veraneio azul, eu não me recordo muito bem qual era o modelo do carro, até porque na verdade quando era o mesmo carro, eu devia ser moleque, devia ter 10 anos de idade, mas quando eu era mais velho, até já narrei a situação aqui, eu com 17, 18 anos, um carro desse grupo de extermínio parou na esquina da minha casa. Eu tava conversando e simplesmente, cara, literalmente, eles abaixaram o vidro e com uma prancheta eles folheavam e olhavam pra minha cara. Olhava pra folha, olhava pra minha cara, e se eles tivessem achado que eu era alguém daquela lista ali, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. O carro da linguiça era sinistro. E até hoje fica o termo carro da linguiça, embora fosse um carro já diferente. Eu ia falar aqui, acabou você emendando aí a sua fala. Quem morava em São Gonçalo, quem morou em São Gonçalo, já ouviu essa lenda do carro da linguiça aí, a Veraneio e tal, e causava um certo pavor, né, na galera, principalmente a molecada, né? E, enfim, se hoje em dia acontecesse ainda, né, se rolasse, eu acho que São Gonçalo não estaria do jeito que está. Não, né? De forma alguma. Tanto que nesse exato local onde eu passei por essa experiência de os caras ficarem folheando a prancheta e verem se eu estava naquela lista, é um local que hoje está dominado pelo tráfico, justamente porque houve essa tranquilidade para os meninos poderem trabalhar. Mas quem mora em São Gonçalo conheceu a lenda do carro da linguiça. Pois é, irmão.